Bom, galera, só esperando o Rodrigo aqui pra gente. Olá, Bruna, tudo bem? Só esperando o Rodrigo pra gente recomeçar essa live, tá? A gente tava com um probleminha de contato entre a gente e tivemos que sair, agora vamos retornar aqui. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Como eu disse anteriormente, a... toda a nossa gravação, toda a nossa live pode ser feita, vista no YouTube do CREF11, tá? youtube.com/barra CREF11 e também aqui pelo nosso Instagram. O Rodrigo já entrou aqui, vou tentar fazer uma... Acho que agora... Foi agora? Rodrigo... Tá rodando ainda. Tá rodando? Você tá longe do seu modem aí, Rodrigo? Não, a minha conexão 4G de celular, que aqui é bem tranquilo. É excelente a minha conexão aqui. Pode não ser, tá legal? Não tá legal. Você tem acesso ao Wi-Fi aí mais rápido? Não tem. Pior que aqui na localização onde eu tô, não tem. Só nessa... Bom, vou tentar entrar de novo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ficou escuro agora. Eu vou te retirar do vídeo e te mandar o convite de novo. Só um instantinho. Tá bom. Tá? Vamos lá. Vou ver e vou mandar de novo. Rodrigo. E agora, Giovanni? Tá rodando. Vamos começar? Vamos fazer de áudio e aí, quem sabe, a gente vê melhor. Você ficou um pouquinho escuro só. Aqui tá numa qualidade. Mas eu acho que a ideia é a gente conversar, né? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Vamos dar o start. Vamos seguir. Vamos tá de certo. áudio. Primeiro, boa tarde aí mais uma vez. Agradeço a participação das pessoas que estão aí também. Pessoal do Mato Grosso do Sul aí, né? Tá tudo isso. Você sabe que a gente aqui do Mato Grosso do Sul tem uma birra, né? Todo mundo que vem pra cá fala, Mato Grosso, a gente sempre completa, do Sul. Não, mas o pessoal de Mato Grosso também deve estar, porque a gente tem muito amigos lá em Mato Grosso. Eu dou aula na pós-graduação em Mato Grosso, o pessoal comentando também quem entrar, aí é bem interessante. Bom, hoje a gente vai falar da carreira de pesquisador dentro da educação física, né? Ó, tem do Piauí também aí, pessoal falando. Em nome do CREF11 aqui de Mato Grosso do Sul, a sua presença, a sua disponibilidade, né, em conversar com a gente nessas lives que a gente vem falando. Como eu disse anteriormente, o professor Rodrigo Miranda conversou com alguns outros profissionais já nas últimas semanas. As lives ficam gravadas no Instagram e no YouTube do CREF. Bom, Rodrigo, vamos conversar explicando um pouco como é que foi a sua carreira, como é que é a sua formação, a sua trajetória aí até se tornar pesquisador. Bom, muito bem. Eu costumo sempre começar da mesma forma. Assim, é uma longa história. Eu tive a oportunidade eu sou mineiro, né, de Itajubá, sul de Minas Gerais, e eu tive a oportunidade de fazer educação física na Unicamp, em Campinas, interior de São Paulo. E eu confesso que eu nem sonhava que era possível, né, ser um pesquisador tendo como graduação a educação física. Eu escolhi fazer educação física porque eu tinha um vínculo muito forte com o esporte, né? E quando cheguei na universidade, eu me deparei com a possibilidade de se fazer iniciação científica e me adentrei a um laboratório de cardiologia no Instituto de Biologia da universidade. E dos meus 5 anos de graduação,
eu fiz 4 anos e meio de iniciação científica em cardiologia, né? Trabalhando com pesquisa experimental mesmo, né? Fazendo isso, fazendo tratamento nos ratinhos, era experimental, né? E aí, quando eu terminei a minha graduação, eu fiz a prova para o mestrado. Na prova do mestrado, eu passei na prova, fui para uma entrevista. Na entrevista, a banca julgou que o meu currículo dos 4 anos e meio de iniciação científica, eles equivaliam a um mestrado e me deram a possibilidade de ir direto para o doutorado. Então, eu pulei o mestrado, fiz o doutorado, terminei o doutorado em 2008, e aí, depois disso, eu fiz 3 pós-doutorados. O primeiro em genômica de larga escala. Então, essa é a minha trajetória acadêmica profissional aí. Esses PIBICs que você participava, eles eram aqueles oficiais que o governo gera bolsa, né? Ou as instituições, elas fazem descontos em mensalidades, né? Ou você tinha algum programa específico dentro desse laboratório? Dos 4 anos e meio de iniciação científica, eu tive bolsa realmente, se eu não me engano, foram 2 anos. 2 ou 3 anos, foram 2 anos só. Um foi bolsa PIBIC e o outro foi uma bolsa interna da instituição da Unicamp, né? Os outros 2 anos e meio eu fiz sem bolsa, né? As iniciações científicas. Voluntário. Mas, voluntário, justamente. Valeu a pena, né? Passou uma etapa aí que foi um mestrado. É o que eu digo, cara. Eu ensino, hoje nas palestras que eu faço nas universidades, o que eu falo que eu estou sugerindo para os alunos, mas a minha vontade é falar assim, olha, vocês têm que fazer iniciação científica. Porque a provocação, né, que você recebe, aquilo assim, ó, você ir na faculdade fazer o básico, é básico demais, né? Então, o legal realmente é você se dedicar a algo a mais, algo em excedente, para que você realmente se sobressaia. E essa provocação que a necessidade do estudo, né, te leva, isso daí te traz um desenvolvimento intelectual, sabe, muito grande. Então, eu falo para a molecada aí que está na graduação, olha, não simplesmente vá à universidade e simplesmente se contente em assistir aula e estudar para fazer prova. Aprofunde, né? Faz uma diferença enorme na vida profissional da pessoa. Você falou que sempre teve uma ligação com uma modalidade esportiva. Qual modalidade é essa, Rodrigo? A minha vida inteira eu fui triatleta, mas nunca fui profissional, né? Em Minas, era interior de Minas Gerais, a gente não tinha a possibilidade de competir, né, em grandes campeonatos. Então era a coisinha mais regional mesmo. Eu nadava muito, natação era o meu forte, né? Gostava muito de correr e pedalar. Participei de algumas brincadeiras assim, mas tudo ali na região, né? Nada de competição grande, não. Fui triatleta. Corria, nadava e pedalava. Mas já tinha essa ligação com a parte mais aeróbica, mais cardiorrespiratória, né? Já tinha essa identificação na sua... Isso não tem relação nenhuma com o fato de eu ter escolhido a iniciação em cardiologia, iniciação científica em cardiologia, entendeu? Esse é um ponto interessante. Nenhuma. Nada, zero. Eu te perguntei. Sabe por quê? O que a gente escuta normalmente, né, dos orientadores e, enfim, o pessoal que trabalha com pesquisa, em você pesquisar algo do qual você se identifique, né? E nessa identificação, você falou, poxa, fui estudar cardiologia, eu falei, mas será que a modalidade esportiva dele levava para esse lado? E agora você está me dizendo, não, olha, não teve nenhuma influência. O que gerou essa influência para você estudar? Foi a oportunidade mesmo de fazer iniciação científica dentro desse laboratório ou algo externo, assim? Oportunidade, Giovanni. Oportunidade.
oportunidade. Foi o que apareceu. Foi o que apareceu, né? Eu estava um dia passeando pelo campus da universidade, minha segunda semana de aula, cara, né? Você imagina só, você sair de uma cidadezinha em que a sua cidade é quase o tamanho da universidade. Aquilo ali, pra você ter uma ideia, nem cabia na minha cabeça. A compreensão, o entendimento de onde eu estava, né? Nem cabia na minha cabeça. E aí eu fui passear e cheguei lá no departamento de fisiologia e biofísica, olhei assim, nossa, o que é esse corredor assim, escrito assim, laboratório de pesquisa? Aí a moça falou, quem que você é? Você é bicho? Eu falei, sou bicho, tava de cabelinho raspadinho, né? Aí ela falou, você quer conhecer um laboratório? Eu falei assim, gostaria, sim senhora. Giovana, lembro o nome dela até hoje. Aí ela foi me mostrar e... A minha simplicidade, a minha ignorância era tão grande, mas tão grande, que eu não sabia nem o que era um laboratório de pesquisa. Eu falei, Rodrigo, o que é pesquisa? Não sei o que é pesquisa. Não sei, né? E aí foi eu falo que foi a mão de Deus que pegou assim na minha camisetinha. Assim, rapazinho, vem aqui que eu vou mostrar pra você, vou colocar você num lugarzinho, que você vai ver o que existe, o que se pode fazer dentro da educação física. Aí me jogaram lá e é isso aí. Isso é muito legal. Bom, o pessoal tá interagindo aqui, deixa um abraço pro nosso presidente do CREF 11, o Joaci está presente. Eu já falei do professor Um abraço Porto, aí, do presidente. Renato também. Tem o pessoal do Maranhão, de Roraima, e até tem o Cícero aqui, falou que está fazendo iniciação científica com o seu xará aí do Rodrigo Nordeste. Dias, é verdade. Que eu até confundi pelo Instagram esses dias. É isso mesmo. Falei, poxa, achei que era você, Rodrigo. O cara também pós-doutorado na educação física. Preciso conhecer esse outro Rodrigo Dias também. Rodrigo, sorte que é gente boa. Sorte que é gente boa, viu? Na educação física, a gente tem essa característica, né? O nosso ex-presidente Estopa, infelizmente faleceu agora no início do mês passado. E aí ele sempre falava que a educação física é a arte de fazer amigos. Pergunta. Bom, você chegou nesse laboratório, o que é pesquisa, né? Como é que o que eu faço aqui, né? Com certeza foi principal separar a lâmina, né? Limpar microscópio lá primeiro para até aprender. E aí você foi vendo alguns requisitos, né, de quem quer atuar nessa área, né, mas não só para o estudante, mas também que aquele profissional que hoje está num determinado momento na carreira que ele tem essa vontade de fazer a pesquisa, né? Então, qual para você, qual seriam esses requisitos básicos, né, e o conhecimento que esse profissional deveria adquirir para começar a trilhar esse caminho aí? Ô Giovanni, dentro da educação física, eu considero algo extremamente particularizada essa opinião. Por quê? Porque normalmente quem opta por fazer educação física é um cara que tem uma afinidade muito grande com o esporte, movimento, né? E normalmente são pessoas que não têm muita paciência para ficar sentado estudando, se arrebentando de estudar, não. Que eu digo para você que foi o meu caso. Eu era uma pessoa extremamente impaciente, cara. Impaciente. Eu não conseguia ler um artigo numa revista que eu já estava comichando, louco para levantar e sair correndo e nadar. Então existe, eu estou dando assim, claro, eu estou falando com uma opinião, mas também que eu converso com as pessoas que também foram dedicados à pesquisa na área de educação física, né? É uma visão meio que global, vamos dizer assim. Então, primeiro, essa pessoa que tem que gostar, tem que ter paciência, tem que saber sentar, tem que realmente precisa estudar muito para se fazer ciência, né? Independente de qual área for, né? Então, o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto, tem que ter o dom, cara. Ciência tem que ter dom, né? Acho que tudo na vida você tem que ter uma parcela de um donzinho, né?
E na área que eu fiz ciência, que foi a parte de fisiologia, a parte de genética realmente, você tem que ter muita paciência, cara. Muita paciência. E paciência é uma virtude que não deixa de ser um dom, né? Então, gostar de estudar, ter o dom para fazer a ciência, ser curioso, né? Ter paciência, porque, olha só, ciência é sinônimo de, é só colocar o pá na frente, paciência, né? Não dá para se fazer ciência se você é uma pessoa que tudo na vida você espera resultado do dia para a noite. Isso não existe na ciência, né? Não existe isso, né? E principalmente eu tive a oportunidade de desenvolver esse lado meu da paciência na íntegra. Hoje eu sou uma pessoa extremamente tranquila. Não aconteceu agora? Então é porque não é o momento ainda disso acontecer, né? Então, e o momento nunca é a gente que sabe. A gente faz o nosso planejamento, mas quem determina o momento certo é o homem que está lá em cima, né? Então, a genética me ensinou a ter muita paciência quando eu entrei na genética. Porque durante a graduação eu estudei a cardiologia, né? E aí no meu doutorado e nos 3 pós-doutorados, daí foi só genética. Então são essas características aí que eu digo que quem tem o propósito de ser um cientista precisa ter, né? E que na educação física o profissional ele precisa ser bem mais apurado para esses detalhes do que em qualquer outra área, porque você realmente precisa parar, sentar, né? E estudar e se dedicar horas e horas e horas e horas e horas do dia àquilo. Você criou uma rotina específica, Rodrigo? Você criou tipo, eu tô pesquisando, eu tenho tantas horas que eu fico no laboratório, tantas horas que eu pego para fazer um background, por exemplo, de temas. Como é que você desenvolve esse seu dia a dia? Giovanni, desde quando eu entrei no mundo da ciência, eu fiquei 18 anos, cara. De 1999, quando eu entrei na universidade, até o ano passado, 2019, né? Mas já não estava muito ligado a fazer ciência realmente, não. Eu conto até 2017 que eu fiz ciência realmente, né? Até 2017. Nesses 18 anos, Giovanni, a minha vida foi só estudar, cara. Só estudar. Eu não sei, eu tenho alguma coisa no sangue que quando eu invoco com uma coisa, enquanto eu não ver o fim daquilo, eu não sossego o rabo, sabe? E aí eu emendava, cara. Quando eu não estava no laboratório, eu estava estudando. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei o meu doutorado, que eu fiz doutorado sanduíche, eu fiz matriculado pela Unicamp, porém desenvolvido no Instituto do Coração em São Paulo, eu fiquei 1 ano primeiro em Campinas fazendo as disciplinas obrigatórias todas e depois eu me mudei para São Paulo, lá para perto do INCOR. Cara, eu vendi, pra você ter uma ideia, eu vendi a minha televisão, eu vendi o meu carro para nada tirar a minha atenção. Nada. Se você entrasse, depois eu mando uma foto para você não falar que é mentira minha. Se você entrasse no meu quarto, o meu quarto era um colchão no chão, uma mesa gigante cheia de livro e pilhas de paper e um computadorzinho do lado. Na época eu ainda não tinha notebook e um computador do lado. E era paper, né? Você tinha que esperar 30 dias para chegar um artigo de uma revista internacional, né? Era terrível. Verdade. Hoje você entra no PubMed e você tem acesso aí limitado. Eu te entendo. E eu tinha a estantinha ali com as minhas roupas e só, cara. Então foi dedicação exclusiva. Eu digo isso, eu me renunciei de muita coisa na minha vida, mas não arrependo de nada. Foi perfeito, absolutamente, milimetricamente milimetrado, né? Mas foi isso daí.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses 18 anos em que você passou se dedicando à ciência, você basicamente trabalhou em instituições públicas ou privadas, enfim, que subsidiavam esse seu estudo, ou era parte de programas governamentais? As iniciações científicas, tudo pela Unicamp, né? O laboratório de cardiologia tinha os seus recursos, nunca precisou de recurso para nada do que eu fazia, já tinha lá. E o doutorado e os 3 pós-doutorados, todos pelo Instituto do Coração, que é da Faculdade de Medicina da USP. E eu costumo dizer que eu tive o privilégio de trabalhar numa instituição em que, entre aspas, não faltava dinheiro para pesquisa. O INCOR, o laboratório, olha, quem não conhece o Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Instituto do Coração de São Paulo, e quem gosta de pesquisa, vale a pena conhecer. Aquilo ali é um outro mundo, né? Então, esse laboratório, o de genética que eu estive durante todos esses anos, vamos dizer que não faltava recurso para pesquisa, né? Mas eu tive projetos aprovados pelo CNPq e também projetos aprovados pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? Então sempre saía um recurso muito bom, porque pesquisa na área de genética é muito caro. Muito caro. Imagino. Né? Então, eu tive lá projetos aprovados de R$200 mil, entendeu? E os do CNPq eram aqueles universais, né, que ia até 30 mil, mas que ajudava bastante. Essa era a forma que você tinha como Prolabore. O meu Prolabore sempre foram as bolsas, né? Sempre foram as bolsas. Aí essas bolsas depende se elas eram lá do INCOR ou se eram por projetos de iniciação científica. A minha bolsa de doutorado foi FAPESP. FAPESP é sempre a que paga melhor, né? A bolsa de doutorado foi FAPESP, a primeira bolsa de pós-doutorado foi FAPESP também, e uma bolsa de pós-doc FAPESP era bom, né, o Prolabore. E o segundo pós-doutorado foi bolsa CNPq, foi o pós-doc júnior do CNPq, que inclusive eu tive direito a esse pós-doutorado, porque em 2012 eu ganhei o prêmio Jovem Cientista, né? Então quem ganha o prêmio já tem uma bolsa automática. E na época eu era bolsista FAPESP, então quando terminou minha bolsa FAPESP, eu emendei no segundo pós-doutorado. E quando terminou o segundo pós-doutorado, eu dei continuidade ao projeto de pesquisa que eu fazia com uma bolsa pós-doutorado sênior, que daí é pros velhos, né? Com brinco. Aí foi o terceiro e último pós-doc que eu fiz na minha vida, que eu terminei em 2016, acho que foi 2016. 2016, porque em 2017 foi quando eu arrumei as minhas malas e vim para a Universidade Federal aqui do Maranhão, né? Convite deles aqui. É isso mesmo. Hoje você trabalha na Universidade Federal do Maranhão com pesquisa científica, na graduação, você faz qual tipo de atuação aí, Rodrigo? Eu vim convidado como professor titular visitante, trabalhei por 2 anos aqui na UFMA, até agosto do ano passado, agosto de 2019. Em agosto de 2019, eu encerrei absolutamente tudo da minha carreira profissional, não faço mais nada no mundo da educação física. Olha, já vou te avisar, nem adianta me convidar para pesquisa, para ser coautor de paper, que eu não aceito mais, viu? Chega! Não quero mais fazer ciência na minha vida. E como diz um grande amigo meu, o Clery Quinones, lá do Rio Grande do Sul, quando ele
ficou sabendo que eu abandonei a educação física, né? Ele falou assim, ele me ligou, a gente bateu um papo por telefone e ele me disse assim, tá certo, eu entendi. Você só deixou de fazer uma ciência de laboratório para agora transferir todo o seu conhecimento para uma ciência da vida. Hoje eu não trabalho mais, me aposentei por conta própria aqui no Maranhão e a minha vida ela é 100% dedicada a projetos sociais humanitários aqui no estado mais pobre do Brasil, viu? Quem quer conhecer? Eu vou mudar um pouco o foco das minhas perguntas, deixa eu aprofundar nisso. Que é sensacional, isso é sensacional, Rodrigo. Parabéns já, ação social é algo que o Brasil é carente, necessita o tempo inteiro. E você trabalha, e não te passa pela cabeça levar o esporte nessas ações? Já que você está tão ligado, né, tantos anos na nossa vida? Então, ô Giovanni, para o público que eu trabalho aqui, nesses projetos sociais humanitários, o meu principal público é cadeia. Eu não saio de dentro do sistema penitenciário. Você trabalha com o sistema penitenciário. Justamente. Eu estou nesse momento na Expedição 45. A Expedição 45, eu estou rodando os 45 presídios do estado do Maranhão inteirinho. Né? E como dizem os presos, eu tenho uma palestra que é um bate-papo, na verdade, em que eu conto a minha história de vida, os acertos, os erros, as cagadas que eu já fiz na minha vida. Conto para eles que quando eu era adolescente, eu fui um adolescente extremamente problemático. Por pouco eu não estive dentro da cadeia também, né? E nessa identificação que eles fazem, cara, olha quem está aqui falando com a gente. Esse menino já foi considerado um grande cientista brasileiro, né? E hoje dedica a vida dele a gente. Então eu consigo ter uma via de penetração na mente deles, em que algumas pessoas bem influentes aí do sistema penitenciário têm julgado que esse meu bate-papo com eles e o trabalho que eu faço posteriormente tem um grande potencial em reabilitá-los, né? Um grande potencial em ressociá-los para quando eles saírem de lá, voltarem para a sociedade com menor possibilidade de recidiva, né? De voltarem a cometerem crimes novamente. Então, o meu principal público é esse. E dentro da cadeia não tem como eu mexer com atividade física, né? Fora da cadeia, fora do sistema penitenciário, hoje o que eu faço também? Eu rodo todos os... o que eu digo é assim, Maranhão é uma pobreza extrema, cara. Isso aqui é uma pobreza extrema. São Luís, quando você sai das avenidas principais, tudo que você entra, meu amigo, são bairros simples e com as pessoas em situações extremamente vulneráveis, né? Então eu me adentro a essas comunidades também, e ali é mais fácil mexer com o esporte, né? Utilizar a ferramenta do esporte nesse processo de prevenção ao crime. Mas por enquanto eu não cheguei nisso daí ainda não, né? Você tem que considerar que eu sou novo nesse novo setor da minha vida, né? Eu fechei um ciclo lá atrás, que é o ciclo da ciência, agora abri um novo ciclo. O esporte vai entrar, sim, como uma das ferramentas no processo de prevenção desses meninos ao crime organizado. Ótimo. Sensacional, muito legal saber disso, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que a gente, tudo que pode ajudar e devolver, você que foi pesquisador tantos anos, né, aí por bolsas, devolver para a sociedade, eu acho que esse é um dos lemas. Deixa eu te fazer uma pergunta que colocaram aqui na verdade eu quero fazer um misto de perguntas, tá? Que foram colocadas na live aqui. Bom, primeiro, essa questão da ciência com religião, eu percebi na sua fala aí que você é um cara mais religioso. E aí o pessoal, acho que o Ederson comentou aqui no meio que não tem que ter essa dicotomia entre elas, né? Como é que é essa questão para você que estudou genética por bastante tempo?
né, enfim, viveu todas essas questões metodológicas, né? E aí eu já puxo a pergunta para a pergunta do professor Vanderlei Porto, que ele fez uma questão mais no sentido se não há uma falta de motivação na graduação para tornar o pessoal da educação física mais cientista. Foi algo nesse sentido. Então, como é que é esse seu misto de religião com ciência? E se você percebe que hoje, na graduação de educação física, falta esse incentivo dentro das instituições, assim, um incentivo massivo, literalmente, para que jovens estudantes virem pesquisadores. Tá. Ô, Giovanni, aproveitando dessa pergunta sua, da religião e ciência, hoje o que as pessoas mais me questionam é o seguinte, falam assim, Rodrigo, como que você chegou onde você chegou na sua vida, né? Em termos profissionais, e a hora que você tá, vamos dizer assim, no topo, você larga tudo, fala que não quer mais mexer com nada daquilo ali e parte para uma outra parte mais espiritual da coisa, né? Primeiro, eu larguei tudo por 2 motivos. Primeiro, porque eu já conquistei tudo que eu tinha para conquistar na minha vida. E a hora que eu vejo o fim de uma coisa, eu preciso iniciar uma outra, né? Então, se vocês me perguntarem, Rodrigo, o que ainda falta você conquistar na sua vida? Mais nada. Eu já conquistei tudo, né? E aí a vida passou a ficar sem graça para mim. Segundo ponto, eu dediquei, desses 18 anos da minha vida, quase 15 estudando a origem da espécie humana, que é a genética, certo? Quando a gente começou a estudar genética lá atrás, Giovanni, e no ano 2000, que as pesquisas entraram a fundo mesmo no mundo da genética, os cientistas lá atrás disseram assim... Projeto Genoma, né? Se eu não me engano. Em 2000, o Projeto Genoma foi de 1990 a 2003. Em 2003, entregaram um mapeamento do genoma completinho, tá aqui, ó, mapeamento e sequenciamento. Toma. E aí os cientistas começaram a soltar a seguinte mensagem: daqui 20 anos, o mundo da genética vai revolucionar a medicina inteirinha. No mundo do esporte dizia-se assim, ó, daqui 20 anos a gente vai ler o código genético de uma criança e determinar se essa criança vai ser boa para o esporte e para qual esporte, de explosão ou resistência. Esse negócio de olheiro, esse negócio de testes de laboratório, vai tudo pro saco, né? Começou a circular essas informações aí. Esses 20 anos se passaram. Hoje a gente chegou nesses 20 anos depois, né? Confesso que até eu lá atrás eu fui um entusiasta também. Eu também dizia coisas, falei, nossa, daqui a genética vai arrebentar com tudo, né? Daqui 15, 20 anos. E esses 20 anos chegaram, meu amigo. E nós estamos aqui nesses 20 anos e a gente não sabe nem 5% do que a gente precisaria saber para aplicar a genética na prática realmente. Ou seja, eu fui entendendo ao longo da minha carreira acadêmica na genética, eu fui compreendendo que o buraco é 10 vezes mais embaixo do que a gente pode imaginar, né? E aí um dia uma pessoa muito especial chegou em mim e começou a me questionar, uma pessoa extremamente religiosa, isso faz pouco tempo agora, viu? Não faz muito tempo não. Não faz 1 ano, não faz 2 anos que essa pessoa chegou em mim e começou a me questionar, começou a vasculhar a minha vida, eu achei até estranho, perguntando demais. E aí, de repente, ela falou assim, eu posso dar um capítulo, uma partezinha da Bíblia para você ler? Você já leu Bíblia na sua vida? Eu falei assim, não, nunca li não. Só passei assim, pegava de vez em quando. Quando a menina deu um negócio para eu ler, rapaz, eu quase caí duro, bicho. Quase caí duro. Lá estava escrito assim, né? A mensagem de uma forma geral, né? De que a obra de Deus, ela é incompreensível. Incompreensível, ou seja, que a obra de Deus somos nós, né? E nós somos incompreensíveis. Então, o ser humano,
ele vai estudar genética mais 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos e a gente não vai conseguir entender, compreender, essa é uma opinião minha, tá? Nem 10%, a gente não vai chegar em nem 10% do que a gente precisaria entender para realmente compreender a complexidade que é esse materialzinho onde está a origem da espécie humana, né? E aí foi quando eu liguei os pontos e falei assim, rapaz, então quer dizer que o sentimento que eu estou tendo, ele faz sentido, né? Estudei genética, achei que eu ia virar Deus um dia, né? Tô lendo o código genético, vou brincar com esse código genético lá no futuro. Cheguei nesse futuro, vi que, olha, tudo que eu tinha feito e tudo que não é eu não sou só eu não, todos os cientistas do mundo inteiro que estudam genética, tudo que foi descoberto até hoje não deixa de ser uma ciência básica do básico do básico, né? Tudo que nós cientistas descobrimos até hoje dentro da genética. Está longe, 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 anos-luz de ser aplicável, né? Então eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ficar cavucando um buraco que eu sei que não tem fim, né? E vou partir para um outro lado que, ao meu ver, até onde a minha mente chegou, ele é muito mais importante do que o lado biológico, que é o lado espiritual. Então hoje eu dedico a minha vida inteirinha a esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento espiritual, e é a forma que eu estou conseguindo penetrar, como dizem os internos lá de Pedrinhas, né, que é o sistema penitenciário. Eles falam que eu tenho o poder de comer a mente deles, né? Então, usando de toda esses anos de estudo aí, de bagagem, a religião, para mim, e ciência foi muito importante, né? Mas hoje a espiritualidade está acima de tudo. Não me pergunte o porquê, tá? Quem sabe a gente conversa isso num próximo momento. Mas olha aqui, ó, para todo mundo que está aí me ouvindo. Um ser humano íntegro, certo? Pega aqui, ó, coloca uma pessoa na sua frente e fala assim, ó, isso aí é um exemplo de pessoa. Saúde física e mental em dia. Pega a pessoa que você mais admira na sua vida, certo? Essa pessoa, na sua melhor forma possível, ela é 1,5% matéria e 98,5% psicoespiritualidade. Não me pergunte o porquê, tá? Isso aí eu vou demorar umas 5, 6 horas para conseguir explicar. Então a primeira parte está aí. A segunda parte da pergunta era sobre se falta motivação na graduação para a pesquisa científica. Vamos lá. Falta, né? Quando você formulou, eu queria deixar um recado aqui. O professor Marcelo Miranda está presente. Marcelo, Federal um abração. Do CREF, conselheiro do CREF aqui, do Conselho Federal. Ele elogiou o meu penteado piscina. O seu xará, Rodrigo Dias. Tá aí também? Tá aqui também. Ele falou que você é uma pessoa humilde ao extremo, desde a época da carreira que ele já te conhecia, e destacou a importância desse conhecimento holístico, da questão de agregar as relações entre religião, política, ciência, e fazer com que elas caminhem juntas aí. Então, um abraço aí pro Rodrigo Dias também. Um abraço, Rodrigão, pro Marcelo também. A professora Jarina, ela tinha dito como formas de motivar para a pesquisa. Então, vamos juntar essas duas, do professor Porto e da Jarina, no sentido assim, como é que você enxerga hoje uma estratégia para a gente motivar esses profissionais de educação física, tanto que estão na graduação ou profissionais mesmo para pesquisa? Então vamos lá. Falta motivação? Falta. Principalmente nas universidades particulares. Eu estou falando de uma forma geral, tá? Eu sei que existem universidades particulares que incentivam muito a pesquisa. Então o pessoal não fica chateado aí comigo, tá? Educação física, o pessoal é do mundo da prática,
E a grande maioria realmente, não tem como a gente negar, na verdade. Então, falta-se um pouquinho de investimento, um pouquinho de mais motivação, né, para levar a ciência ao conhecimento desses alunos, vamos dizer assim. E a pergunta da professora, como motivar? Como que é o nome da professora? Professora Jarina e o professor Porto. Professora Jarine. Jarina, professora, eu acredito que essa questão de motivação vai muito do feeling do professor, né, que está em sala de aula, mostrando o quão importante é se fazer pesquisa, o quão importante é você se aprofundar num assunto específico que te interessa dentro da educação física, né? Por exemplo, como que um cara quer fazer, quer se formar e se tornar um especialista em fisiologia do esporte, se ele não gosta de estudar e ir a fundo e entender os sistemas fisiológicos, não é verdade? E fazer pesquisa, cara, eu sou suspeito, né? Mas quando você realmente começa a aprofundar num assunto de fisiologia, eu vou dar o meu exemplo, que é a fisiologia, né? Quem gosta de biomecânica, vai para biomecânica. Quem gosta da parte filosófica da educação física, vai para a filosofia da educação física. Cada um no seu quadrado. Mas quando você começa a aprofundar, quando você começa a ver que você está, né, dominando aquele assunto do seu interesse, isso daí é fantástico, né? Mas assim, resumindo, eu acredito que o incentivar o aluno vai muito do professor. Acho que isso é um papel do professor incentivar. Tanto nos programas de iniciação, quanto no dia a dia da sua docência, né? Trazer novas pesquisas, trazer esses resultados e incentivar aqueles alunos a criarem suas linhas. Perfeito. Você falou que, você comentou agora na relação das instituições e incentivos, a gente realmente carece, né, de incentivos no Brasil, não só particulares, mas governamentais, né, várias bolsas do MEC diversas vezes são cortadas ou reduzidas por questões socioeconômicas e políticas, obviamente. E eu queria que você desse um panorama geral dessas dificuldades que o pesquisador encontra hoje no Brasil. Então, Giovanni, infelizmente a gente mora em um país em que tudo é uma bagunça, né? Tudo, infelizmente, as coisas funcionam, é um caos que funciona, é um caos que vai adiante. Falta muito investimento em pesquisa. Os cortes de verba para pesquisa são gigantescos, né? Em 2012, quando eu ganhei o Prêmio Jovem Cientista, aí na sequência, em 2013, 2013, o governo federal me chamou. Falando assim, Rodrigo, esse mapeamento genético que você fez nos policiais militares lá em São Paulo e submeteu esses policiais militares a um programa de treinamento físico extremamente rigoroso, e aí pela genética você conseguiu identificar aqueles que são mais responsivos e os menos responsivos ao treinamento físico. Isso aí é possível de se fazer no esporte? Eu falei assim, em atletas de elite. E aí me levaram até uma reunião no COB em 2013, e na sequência eu fui para Brasília. Bom, resumindo, eu estruturei um projeto para o governo federal de 13 milhões e 700 mil reais. Desses 13 milhões, 4 milhões ia sair
do Ministério do Esporte e o restante tudo de patrocinadores, né? O projeto se chamava o DNA do Brasil. Lindo, maravilhoso. 20 mil crianças de centros olímpicos do Distrito Federal e de vilas olímpicas do Rio de Janeiro iriam ter os seus códigos genéticos lidos de cabo a rabo. Nós íamos acompanhar a evolução dessas crianças no esporte, um estudo longitudinal. Esse projeto ele caminhou até a beirinha de ser iniciado. Quando foi para ser iniciado, o governo federal deu para trás. Federação Brasileira de Atletismo, né? Junto com o professor Antônio Carlos Gomes. Um abraço para o Antônio Carlos, uma grande pessoa. Papa do treinamento esportivo. Né? O Antônio, ele é fenomenal. O Antônio é fenomenal. Eu tô dele aqui agora. Aí? Tem na minha frente. E aí ele falou, Rodrigo, vamos fazer isso daí só com o atletismo. Beleza, vamos fazer. Fizemos um projeto lindo, começamos o projeto. No meio do projeto, cortam recurso também. Então, assim, essa é uma das causas, né? Eu diria que tem 5% do porquê também eu resolvi abandonar a ciência, tem uma participaçãozinha disso daí também, né? Se fazer pesquisa, se fazer pesquisa no Brasil é muito complicado. Muito complicado, porque claro que e tudo isso que eu estou dizendo tem um viés da minha vida acadêmica também, né? Tem um viés. Por que tem um viés? Porque eu fazia pesquisa na área de genética, e fazer pesquisa na área de genética precisa de muito dinheiro, né? Então eu tinha recursos lá no Instituto do Coração, mas assim, as pesquisas grandes realmente que eu me envolvi, eu não consegui finalizar, que foram esses 2 grandes projetos, né? Como consequência da falta de recurso e da falta de comprometimento do governo com a ciência, né? Então, hoje, vocês sabem, todo mundo sabe muito bem, que a gente não sabe até onde é boato ou até onde é realidade, né? Mas até um tempo atrás o CNPq estava para fechar. Não é verdade? Tava para fechar. Como é que fecha? Dos estudantes de mestrado e doutorado pelo Brasil. Então, teve um tempo atrás aí agora, teve um bom corte de bolsas CAPES, não teve? Teve. Um bom corte de bolsas e uma ameaça de se fechar um órgão federal que sustenta o desenvolvimento científico de um país. Então, deixa eu entrar nesse ponto agora da relação das pesquisas científicas e desenvolvimento no esporte. O professor Joacir já tinha feito uma pergunta na live lá no início sobre o que é realmente esforço, o que é realmente genética envolvida dentro da performance esportiva. Já tinha feito uma pergunta aqui, eu guardei ela aqui. E aí você me dizendo que esse mapeamento genético poderia facilitar esse processo de desenvolvimento, né? O Brasil é um país que tem uma miscigenação de raças muito grande, né? Aqui a gente tem uma diversidade genética altíssima, né? Pelas nossas colonizações. De sul a norte a gente tem muita diversidade. O que você vê como pesquisador na área de genética, não só no Brasil, mas em questões globais, mundiais, desse estudo genético frente à melhoria esportiva, frente à melhoria da performance, Rodrigo? Já falando um pouco mais da linha da sua pesquisa e o que você enxerga da questão genética e esporte. Você quer a resposta em uma única palavra? E depois eu explico? Claro. Nada. Nada.
tudo vamos explicar. Como que a genética vai contribuir no esporte para a detecção de talentos esportivos, para melhorar treinamento de atleta, para você ser mais minucioso nisso, naquilo dentro do esporte? Nada. Zero. Tudo que o mundo inteiro fez até hoje, tudo que os cientistas descobriram até hoje, é ciência básica. Eu já disse um pouquinho lá para trás. Nada do que se fez até hoje é aplicável realmente para se detectar talento, para melhorar treinamento físico, para minimizar lesão de atleta. Tudo são evidências, porém, tudo que foi descoberto, né? São evidências, porém são evidências fraquíssimas. Fraquíssimas. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples aqui, mas mais para ficar didático, tá? O ser humano, nós somos compostos de 28.869 genes. Então, se você for lá no DNA de um ser humano, você tem lá 28.869 genes, tá? Aí, olha, o sistema músculo-esquelético, né? Quantos genes trabalham para fazer a manutenção do sistema muscular esquelético? Eu vou chutar porque a ciência também não sabe na íntegra quantos são, dentre esses 28.869. Vamos imaginar que 2.500 genes trabalham, certo? Fazendo a manutenção do sistema músculo-esquelético, determinando percentual de tipagens de fibras musculares, certo? Determinando capacidade oxidativa, biogênese mitocondrial, esses detalhezinhos aí que quem é adepto da fisiologia... Ah, então vamos lá. Pode ir. Aí, um pesquisador, Rodrigo, no meu doutorado, eu estudei um gene, dos 28.869, eu estudei um. Passei 5 anos debruçado sobre um gene. E aí eu fiz uma descoberta lá, tá? O gene que eu estudei não tem relação com essa parte muscular esquelética, tá bom? Até tem, mas é em outros detalhezinhos lá. Mas vamos imaginar que eu estudei um gene que trabalha aqui para manutenção do músculo esquelético, perfeito? Uhum. E aí eu descobri um detalhezinho desse tamaninho assim, que se a pessoa tem uma mutação no código daquele gene, altera uma partezinha fisiológica do músculo, e aí quem tem essa alteração é mais propenso a se destacar em esportes de explosão do que em esportes de resistência física. É uma pequena evidência. Ah, Rodrigo, esse estudo seu foi lindo, hein? Maravilhoso. Isso é chamado de estudo de associação em genética, né? Uhum. Você descobriu lá que quem tem aquela mutação naquele gene vai ser melhor para esportes de explosão do que resistência, né? Vai ser um velocista. Tem maior potencial em se destacar em provas de explosão. Se for no atletismo, vai ser um velocista, né? Uhum. Maravilha. Só que a gente não pode esquecer o seguinte: quantos genes do genoma humano completo trabalham no sistema músculo-esquelético? Quantos são? 28.869. Isso é o genoma completo. Desses 28.869, 2.500 trabalham no músculo esquelético, certo? Uhum. E desses 2.500 eu peguei um para estudar. Ou seja, qual que é o percentual de participação desse um único gene que eu estudei no fenótipo músculo esquelético? É muito pequena. Então, cada gene que foi estudado até hoje, ele tem um percentual de participação naquela característica fisiológica de 1%, 1,5%, 0,5%. E tem gente querendo dar diagnóstico no esporte usando esse gene que tem 1% de participação no fenótipo músculo-esquelético. Está errado isso não pode ser feito de forma nenhuma. Entendeu? É muito tiro no escuro, né?
é você vender um produto inacabado. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa de você falar assim, ó, eu vou construir um avião na minha vida. E o avião tá longe, você chegou a tal ponto do avião tá longe de decolar e você já tá falando que o avião tá decolando e já tá vendendo passagem para as pessoas viajarem no seu avião. Entendeu? Entendi. E olha só, Giovanni, só para finalizar, existem empresas no mundo inteirinho já vendendo teste genético no esporte. Sim. Sim, aqueles já vi empresas comerciais para clientes, não só atletas, mas pessoas que praticam atividade física regular, fazendo aquele teste mesmo que passa, coleta interior Ali, de isso. material bucal, Você pega a mucosa, Isso. bucal para você fazer a extração do DNA. Aí você manda para a empresa lê o código de um gene, 2, meia dúzia de gene e te dá um diagnóstico. Na Ele nutrição, fala que tá mais propício a atividades oxidativas, glicolíticas e afins. Na nutrição e no esporte, isso já está acontecendo. Tá tudo errado. Tudo errado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou ter que fazer uma pergunta, a gente vai ter que ser breve, porque nós estamos estourando o tempo aí, eu acho que tem mais 2 ou 3 minutos. Tá. Você que estudou tanto genética, você acredita na epigenética? Na relação da pessoa ter alteração pelo tipo de treinamento e aí os seus sucessores, eles terem essa característica daquele esporte treinado? O famoso filho de peixe, peixinho, é? Sim. É uma área, é uma área investigativa que veio depois da genética, que aquela projeção, né, daqui 20 anos nós vamos estar usando a genética para dizer tudo que a gente precisa saber. A hora que começaram a ver que não era bem assim, que o buraco era 10 vezes mais embaixo, opa, peraí. Então quer dizer que nem toda a resposta está no código, nas letrinhas. Então pode estar nessa regulação epigenética que acontece, né? E hoje já existem evidências científicas de que isso realmente acontece, né? Você passa uma característica de uma geração para uma próxima geração, sem necessariamente essa característica estar no seu DNA, no código genético. Né? Então, mas isso, também o que se sabe sobre epigenética é isso aqui, ó. Desse tamanho. Mas isso é legal porque ele pode ser uma forma de incentivo, por exemplo, para que você pratique alguma atividade física pensando nas suas futuras gerações, né? A gente fala assim, bom, se eu manter um hábito saudável, se eu manter, por mais que eu não tenha alterações ou capacidade genética para desenvolver força, explosão e potência, mas eu passo a treinar aquelas características, quem sabe nas futuras gerações eu teria pessoas mais saudáveis, né? Ou com características físicas melhores. Então, pode ser um bom motivo aí, né? Não só de performance, mas de saúde também. A sua teoria está certíssima. Né? Legal. Eu penso na população geral, porque se você tiver mais pessoas com hábitos saudáveis, né, e praticando atividade física, menos influência você vai passar para os seus sucessores. Rodrigo, tá finalizando o nosso tempo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta que seria: qual a mensagem você tem para esse profissional hoje de educação física, no geral, e que quer se tornar pesquisador? Giovanni, primeiro, muitas pessoas, quando assistem às minhas palestras, né, os alunos... Rodrigo, deixa eu só